Muitas pessoas me perguntam se melhoria do processo é a mesma coisa que falar em automação do processo. Essa é uma dúvida muito comum dentro da indústria. Então, é necessário ter essa percepção. Primeiro, nós vamos ver o que é que cada uma dessas situações nos diz, para então compreendermos a diferença. Melhoria do processo é propor alguma modificação relacionada à situação do modo de executar as operações no modo atual, seja no layout, a posição das pessoas, o sentido até do fluxo, ou então adaptar algum dispositivo para facilitar a operação e outras atitudes que possam eliminar gargalos de produção e então dessa forma aumentar a eficiência. Essa é a melhoria do processo. Já a automação industrial, nós podemos dividir ela de três formas: alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. Alta complexidade e média complexidade são grandes modificações executadas dentro do processo industrial, que envolve muito estudo, bastante tempo de projeto para modificar bem todo o modo de execução do processo. Já no automação de baixa complexidade, ela é mais utilizada em pequenas e médias empresas e ela pode ser executada com baixo investimento e tem o objetivo de facilitar a operação de máquinas da produção industrial. Ela é bem mais utilizada porque ela é mais em conta, então dessa forma é mais fácil de executar. Eu já consegui executar em diversas empresas melhorias de processo onde a produtividade aumentou tanto que modificou até o patamar das metas da produção. Muitas vezes, o aumento da produtividade ele tem um custo melhor e ele é mais fácil de executar. Também, em algumas empresas, eu encontrei lá algumas máquinas que somente uma pequena automação para aumentar a sua produtividade. Só dessa forma que eu poderia. São as máquinas que permitem, por exemplo, colocar dispositivos pneumáticos, sensores, controladores lógicos. Então essas máquinas são mais fáceis de automatizar. Eu vou concentrar minha explicação na automação de baixa complexidade, porque ela é mais utilizada. E para entender melhor, eu vou exemplificar com um episódio interessante, curioso, que eu pude presenciar em uma indústria de eletroeletrônicos que eu prestei serviço. Então é mais fácil da gente visualizar com um exemplo. Nesta empresa, a melhoria do processo que eu realizei foi para facilitar a rotina de um auxiliar de produção em uma operação de cortar fios elétricos, para montagem de componentes elétricos. Era uma fábrica que fabricava para-raios eletrônicos. Os auxiliares de produção eles precisavam cortar uma grande quantidade de fio elétrico por dia para abastecer uma linha de produção. Essa era a rotina de trabalho daquelas pessoas, daqueles auxiliares. A operação era feita com uma faca e além de ser muito cansativa essa operação, era improdutiva e até mesmo perigosa por se tratar de uma faca, de um instrumento cortante. E era curiosa aquela operação porque os auxiliares de produção cortavam os cabos com uma faca e ao mesmo tempo precisavam medir o comprimento do fio elétrico. Então, duas operações em uma ali e era aquela loucura durante todo o dia. Daí, ele perdia o maior tempo em posicionar os cabos em um gabarito para medição. Imagine bem como que era complicado para aquele auxiliar de produção garantir que os cabos saíssem do mesmo tamanho e ainda entregar o mais rápido possível, porque ele tinha metas para cumprir durante o dia. Então aquela operação era bem complicada e, como eu falei, era perigosa por se tratar de um instrumento cortante. Então desta forma, a solução, a situação em que você tem que decidir fazer uma melhoria de processo ou executar uma automação, lá era uma situação dessa que eu tinha que definir. E aí que se encontra a diferença, depende do resultado que você busca para aumentar a produtividade. Naquela situação, por exemplo, ali, eu tinha que decidir se automatizava ou se então melhoria o processo. Eu decidi então, naquela situação, automatizar o processo. Por quê?
eu concluí que apenas uma melhoria não seria suficiente para aumentar a produtividade, porque a operação era bem complexa e bem complicada e era trabalhosa. Então eu elaborei um plano de melhoria de processo com as sugestões daqueles auxiliares. Eu elaborei rápido um PMP, Plano Melhoria do Processo. Para aquela situação, a minha solução foi comprar um cortador de cabos automático que já existia no mercado e que seria uma automação para aquela operação de cortar cabos elétricos. Nem sempre uma automação você tem que executar na própria máquina, você pode automatizar a operação. O principal foi naquela elaboração do PMP, eu destacar o valor que aquela operação que era para cortar os cabos de todo mês, que necessitava de 3 auxiliares o mês inteiro. Já com a compra da máquina de cortar cabos automático, era necessário apenas um operador e um dia de operação, porque a máquina ela cortava os cabos do mês inteiro com uma velocidade muito maior. Então, essa é a diferença. O cortador de cabos ele foi comprado e instalado na linha de produção. Então, o auxiliar de produção, ele passou então, além de ser auxiliar, ele passou a ser operador de máquinas, com a produção do mês inteiro, era feita apenas um dia. Então, o auxiliar de produção, ele poderia cortar os cabos, finalizar em um dia, e no restante do período do mês, ele ajudava em outras atividades. Então, dessa forma, foi automatizado aquele processo e ainda sobrou mão de obra. Essa é a vantagem de você automatizar, melhorar o processo. Dessa forma, a gente consegue trazer melhorias e ainda aumenta o patamar de produtividade. Esse exemplo ilustra bem a diferença entre melhoria de processo e automação, porque quem elabora um PMP, um plano de melhoria do processo, precisa compreender se o gargalo que ele quer solucionar precisa de uma melhoria que vai trazer muitos benefícios, ou se propor uma automação de baixa complexidade irá aumentar bem a produtividade. A gente tem que analisar, melhorar o processo com algum dispositivo ou trazer já uma automação que vai ser melhor ainda. O importante é saber que tanto a melhoria do processo quanto a automação, elas são muito importantes porque podem aumentar a eficiência da produção industrial e também pode reduzir a carga de trabalho de pessoas que trabalham na produção industrial. Então isso que é uma boa vantagem. Então definir se o gargalo da produção necessita de uma melhoria de processo, que é uma opção bastante interessante, porque antes de partir para uma automação, você fazendo uma melhoria permite que você aproveite ao máximo o processo industrial existente, sem ter que fazer grandes investimentos financeiros. Então, é interessante uma melhoria de processo antes de uma automação. Uma pequena automação em uma máquina, que é o gargalo de produção, também é importante. Por quê? Porque garante maior rendimento da produtividade industrial e ainda aumenta a vida útil do equipamento. Por quê? Porque para você fazer uma automação, você precisa de revisar a máquina para que garanta um bom funcionamento. Então, dessa forma, você aumenta a vida útil do equipamento, porque você faz uma boa manutenção, uma boa melhoria. Então, ele aumenta a sua vida útil. Então, eu digo para você, é importante compreender que o processo de produção industrial, ele é bem dinâmico e ele precisa de melhorias constantes. Precisa de pessoas que sejam capazes de elaborar plano de melhoria de processo e que não é uma coisa tão impossível de fazer, é uma coisa viável. Esperar que outras pessoas, por exemplo, tragam só suas ideias, executem melhorias nas máquinas, processos de indústria, é muito pouco para quem deseja melhorar sua qualificação e seus rendimentos. Então, eu não posso ser uma pessoa passiva, eu tenho que ser ativo, porque eu tenho que ir também fazer essas melhorias. Você também, você pode promover melhorias. E para isto é necessário buscar mais conhecimento através como cursos, treinamentos, capazes de ensinar a você, por exemplo, um método que facilite a operação e a execução de pequenas melhorias e pequenas automações industriais. Isso que é importante, é você buscar conhecimento, estar disposto a aprender. Essa é uma necessidade. A empresa precisa.
E você precisa ter essa vontade. Então, se você tem interesse em aumentar o seu conhecimento e fazer também diferente dentro da produção industrial, saiba que eu tenho interesse de te ensinar e passar meu conhecimento de mais de 20 anos que eu trabalhei dentro da indústria, na área de melhoramento de processo, trabalhei bastante tempo na manutenção e trabalhei na produção geral. Então, eu quero passar esse conhecimento para você. Uma dica que eu dou é que no site e blog Congix, que quer dizer cooperação na gestão industrial, você encontra vários materiais que irão te ajudar e aumentar a sua capacidade técnica. Dessa forma, você vai conseguir promover grandes melhorias na produção industrial. Eu falo com você, não desista de buscar melhorar sua qualificação profissional e aumentar seus rendimentos com a busca de mais conhecimento. Isso é algo que você pode buscar. Seja um inovador dentro da indústria. Essa é uma forma de você crescer profissionalmente e melhorar seus rendimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.